Olá pessoal, estou eu aqui de novo para mais uma aula do nosso Enem Solidário. Eu me chamo Tiago Juan, sou aluno do nono período da Engenharia Civil. E na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre estatística, porcentagem e probabilidade. Nós vamos iniciar nossa aula com a parte de estatística. Então vamos para a aula. Estatística. Primeiramente a gente tem que saber o que é estatística para poder adentrar no nosso conteúdo. Então, estatística é a ciência que coleta, organiza e interpreta dados coletados entre um grupo que se deseja estudar. Esse grupo pode ser de pessoas, de objetos, de países e etc. Ou seja, a estatística ela trabalha com a parte de coleta e análise de dados. A gente vai ver muitas questões de estatísticas que envolvem tabelas ou gráficos, justamente por isso, porque ela vai coletar dados e interpretar. E a maneira mais prática de interpretação e coleta de dados é através de tabelas e gráficos. Então a estatística ela é isso. Para iniciar com a parte do conteúdo, eu trouxe para vocês aqui algumas definições que são importantes dentro da estatística, que são população. O que é população dentro da estatística? A população é o conjunto de pessoas, objetos e etc. Ou seja, é o conjunto que a gente está estudando. A gente está analisando determinado conjunto, esse determinado conjunto é chamado de população. Por exemplo, a população total da cidade de São Paulo. Então, se eu estiver fazendo uma pesquisa ou quiser fazer uma análise na cidade de São Paulo, a minha população vai ser todas as pessoas da cidade. Amostra. Amostra é uma parte da população, ou seja, é um subconjunto. Quando a gente está trabalhando com estatística, que é coletar dados e tal, a gente não consegue, dependendo do caso, coletar dados de toda a nossa população, porque essa população pode ser uma população muito grande, pode ser algo muito extenso, um conjunto enorme. Então, para facilitar isso, a gente coleta dados através de uma amostra, de uma parte dessa população. Lembrando que essa parte dessa população não pode ser escolhida a dedo, tem formas de se escolher uma amostra para que ela fique o mais caracterizável possível da população. Um exemplo aí que ele dá, que eu trouxe para vocês de amostra é a população do bairro Vila Madalena da cidade de São Paulo. A gente tinha visto que a população que estávamos nos referindo era a cidade de São Paulo, então se eu tenho as pessoas de uma vila dessa cidade, eu tenho uma amostra dessa população. Variável. Variável é a característica da população que se pretende estudar. Por exemplo, qual a quantidade ou a proporção de pessoas acima de 60 anos que residem no bairro de Vila Madalena. Então, dentro daquela população, a gente vai analisar algo. O que é que a gente está analisando? Então, a variável é justamente essa questão que a gente está analisando. A variável ela ainda tem duas formas de se apresentar. Elas podem ser quantitativas ou qualitativas. O nome já diz, né? Quantitativas pode ser mensurável, ou seja, vai expressar uma quantidade, é algo mensurável. Então, pode ser representado através de valores numéricos, por exemplo, tempo de serviço, peso de crianças e etc. Variável qualitativa, ela não vai ser algo mensurável. Então, ela refere-se a um atributo que não pode ser, eu não tenho como enumerar, não tenho como, como eu posso dizer, eu não tenho como mensurar um valor para essa variável que está sendo analisada. Um exemplo, o estado civil de uma pessoa. Eu não tenho como quantificar, não tenho como mensurar o estado civil. O estado civil a pessoa pode ser solteira, casado, ou
divorciado e por aí vai. A nacionalidade também. Eu não consigo mensurar a nacionalidade de uma pessoa, porque isso é algo que não tenho como, digamos, expressar por números. A nacionalidade, a pessoa é brasileira, a pessoa é espanhola e por aí vai. É um nome, estou representando uma variável qualitativa por um nome. Dito isso, a gente já sabe essas definições básicas, eu vou falar um pouco sobre distribuição de frequência. Então, a distribuição de frequência ela consiste numa tabela onde os dados são apresentados com suas respectivas frequências absolutas. Essas frequências podem ser absoluta, relativa ou até mesmo frequência acumulada. Então, pronto. Para a gente entender sobre distribuição de frequência, geralmente feita em tabela, a gente tem que saber o que são essas frequências que a gente tem. A gente tem a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É um número dentre aquele conjunto avaliado que a gente tinha a nossa amostra, dentro daquela característica que eu estou observando, ele vai se repetir. Como assim? Por exemplo, aí nessa tabela que a gente tem, eu estou avaliando a idade dos alunos de determinada turma. Aí eu sei que esses alunos apresentaram as idades de 14, 15, 16, 17 e 18 anos. Porém, algumas dessas idades elas se repetem nesses alunos. Alguns alunos têm a mesma idade. Então eu vejo aqui que com 14 anos apenas um aluno tem essa idade. E de 15 anos eu tenho que 2 alunos têm essa idade. Com 16, 4 alunos têm essa idade. 3 alunos têm 17 anos e 3 alunos têm 18 anos. Então, esses valores que a gente tem aqui, para cada valor observado, percebam, a variável que eu estou observando aqui é a idade. E eu tenho que a idade, nesse caso, pode ser o quê? 14, 15, 16, 17 e 18. Então, para cada um desses, eu estou pegando o valor absoluto em número de aluno que tem essa idade. Então, a frequência absoluta nada mais é do que esse número aqui, do que a quantidade de vezes que se repete cada uma dessa idade, cada uma dessas idades que aparecem na minha variável analisada. Então, frequência absoluta aqui, eu tenho 2, tenho 1 para 14, tenho 2 para 15 e assim sucessivamente. Eu posso ter a frequência absoluta acumulada, que é o número total somando as frequências absolutas. Por exemplo, se eu pegar aqui com 14 e 15 anos, eu tenho 3 pessoas, eu tenho a frequência absoluta acumulada para isso. Então, eu posso ir fazendo isso, pegando a frequência absoluta acumulada. Até 16 anos, eu tenho quantos alunos? Eu tenho 1, mais 2, mais 4. Então, eu tenho 7 alunos. Isso é frequência absoluta acumulada. Eu estou vendo quantos alunos vão se acumulando até determinada idade. E frequência relativa. Como é que eu consigo encontrar a frequência relativa? Frequência relativa eu encontro fazendo percentual para cada frequência absoluta. Como assim? Eu tenho aqui que para a idade de 14 anos eu tenho um aluno. Mais um aluno dentre quantos alunos que a gente tem aqui? A gente tem 1, mais 2, mais 4, mais 3, mais 3. Então, eu tenho 3, 7, 10 e 13. Eu tenho 13 alunos. Então, se eu tenho 13 alunos e eu tenho um aluno aqui, eu vou ter uma frequência relativa de 1 sobre 13 vezes 100%. Então, a gente vai ter que dividir esse 1 por 13, fazer a porcentagem que representa esse número 1 dentre os 13 alunos. Eu vou fazer essa porcentagem.
quando eu faço isso, eu tenho uma frequência relativa. Então, nesse caso aqui, a frequência relativa para essa idade de 15 anos. Eu tenho 2 alunos dentre 15. Eu faço essa porcentagem. Quando eu fizer essa porcentagem, eu vou ter essa frequência relativa. E assim eu tenho uma frequência relativa para cada idade e também posso ir encontrando a frequência relativa acumulada. Da mesma forma que eu encontrei frequência absoluta acumulada, que é só pegando o que está acumulado até o ponto que eu estou calculando aqui. Por exemplo, até a idade de 16, eu tenho 1 mais 2 mais 4. Eu tenho 7 alunos. Eu vou pegar a frequência relativa acumulada aí desses 7 alunos. Então, é basicamente isso. Então, vamos para as medidas de tendência central. Para avaliar os dados em estatística, são utilizados alguns tipos de medidas. E essas medidas elas servem para representar todos esses dados que foram coletados por um único valor. Essas medidas que a gente utiliza são as medidas de tendência central. Tem também outro tipo de medidas que são que a gente vai ver depois. Agora a gente vai falar sobre as medidas de tendência central. Quem são as medidas de tendência central? A gente tem diversos tipos de medidas. Dentre eles está a média aritmética, média ponderada também, que a gente não vai adentrar muito nessa parte. Tem moda e tem a mediana. E a gente vai falar aqui para vocês sobre média aritmética, moda e mediana. Então, o que seria a média aritmética? Média aritmética, acho que vocês já estão até cansados de ver, porque é a média que vocês calculam a nota de vocês quando faziam o ensino médio. Então, o que seria a média aritmética? Vocês vão apenas somar todos os valores obtidos e dividir pelo número de valores que se tem. Como assim? Vocês vão pegar cada um dos valores e somar. E vai dividir pelo número de valores. Ou seja, vocês vão ter um somatório aí de todos os valores. Essa fórmula quer dizer isso. Vocês vão ter o somatório de todos os valores que vocês querem calcular essa média dos dados que foram encontrados nessa pesquisa. Então, vocês vão somar todos eles e vão dividir pelo número de dados que vocês coletaram. Por exemplo, deixa eu ver se tem um exemplo aqui para vocês. Não, mas vamos lá. Se vocês têm... vocês coletaram numa pesquisa lá qualquer os seguintes valores. 6, 8 e 4. E vocês querem calcular a média aritmética disso. Vocês vão apenas somar esses valores e dividir pelo número de valores que vocês tiveram que somar. Como assim? Vocês teriam que somar 4, teriam que somar 6, mais 8, mais 4, e dividir pelo número de valores que vocês pegaram. Né? 1, vocês tinham um número, 2, 3. Então, vocês vão dividir por 3. Então, vocês teriam que somar aí 6 mais 8 dá 14, 14 mais 4 dá 18, 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, eu tenho que a média aritmética desses dados coletados aí é 6. E essa média aritmética é uma das medidas que é utilizada para representar os dados, para representar todo um conjunto de dados que você investigou e coletou. Vocês estão usando esses 6 para representar todos eles. Próxima medida que eu vou falar para vocês é a mediana. A mediana de um conjunto de valores
ordenado por ordem de grandeza é o valor situado de tal forma que o conjunto de tal forma no conjunto que se separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. Ou seja, vamos simplificar isso aí, vamos melhorar. É o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados. Então, a mediana ela vai sempre ocupar a posição central do conjunto de dados que você avaliou. Então, para que isso aconteça, vocês terão que colocar, que é o que fala aqui, colocar esse conjunto em ordem de grandeza, seja crescente ou seja decrescente. Vocês vão organizar esse conjunto de dados de forma crescente ou decrescente. Feito isso, vocês vão encontrar aquele valor que está no meio. Se esse valor que está no meio, como eu posso dizer, se o número de elementos desse conjunto for ímpar, vocês vão ter, por exemplo, aqui, se eu tenho 5 elementos, sei lá, 1, 2, 4, 6 e 8. Eu tenho esses elementos aqui, percebam que eu já coloquei em ordem de grandeza. Eu coloquei em ordem crescente. Olha, os números vão estar do menor para o maior, né? Então, eu vou olhar aqui. Se eu tenho 5 elementos, está em ordem crescente ou decrescente, eu vou pegar aquele elemento que está no meio. Ou seja, a mediana desse meu conjunto seria o número 4. Agora, se nesse conjunto eu acrescentasse mais um elemento, por exemplo, acrescentasse aqui o 9, então eu teria 1, 2, 4, 6, 8 e 9. Eu não teria mais 5 elementos. Eu não teria um elemento central. Eu teria 2 elementos centrais. Como assim? Ó? Percebam que eu tenho aqui, ó, o centro estaria entre o 6 e o 4. Então, quando o número for par, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar o número que está entre esses elementos centrais. Como assim? Eu vou pegar e fazer a média dos dois elementos que estão no centro. Ou seja, nesse caso, a média entre 4 e 6. A média aritmética, que é algo que a gente já fez anteriormente. Como calcularia a média aritmética de 4 e 6? Somaria os dois e dividiria por 2, que é o número de elementos. Então, 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Nesse caso aqui, eu teria que a minha mediana era 5. Então, é isso. Quando o número de elementos desse conjunto é ímpar, eu pego o elemento que está justamente no centro. Quando o número é par, eu pego a média aritmética dos dois elementos que estão no centro desse nosso conjunto. Lembrando que tem que estar em ordem crescente ou decrescente. Moda. O que é a moda de um conjunto? A moda é aquele elemento que tem maior frequência absoluta. Eu já falei o que é frequência absoluta, né? Frequência absoluta é o número de vezes que aquele elemento se repete. Então, o que seria a moda? É o elemento que mais se repete no conjunto. Então, tem um elemento lá que se repete 3 vezes e os outros nenhum se repete. A moda é o que se repete 3 vezes. Dito isso, a gente tem que saber o quê? Há casos que eu tenho uma única moda, eu posso ter 2, posso ter 3 ou mais modas. Como assim? Se eu tenho um elemento que se repete mais vezes e eu tenho só um elemento que se repete mais vezes, então tem uma moda, esse conjunto pode ser chamado de unimodal. Se eu tenho 2 valores que se repetem o mesmo número de vezes, como assim? Se eu tenho lá um conjunto de dados e nesse conjunto de dados eu tenho que o número 2 se repete 3 vezes e o número 4 se repete 3 vezes. Ótimo, então esses dois números aí estão se repetindo 4 vezes. Eu disse 4? Se o 2 está se repetindo 4 vezes e o 4 está se repetindo também 4 vezes. Então, esses dois são os elementos que mais se repetem. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o 2 e o 4 seria a moda
desse meu conjunto de dados. E eu posso ter também mais de 2 elementos que se repetem mais vezes. Então, eu vou ter um conjunto multimodal, vou ter 3 ou mais modas, multimodal. A moda também é um desses elementos que é utilizado, dessas medidas, que são conhecidas como medidas de tendência central e servem para representar o conjunto de dados. Então, é isso. A gente já viu sobre medidas de tendência central, agora eu vou falar para vocês sobre as medidas de dispersão. As medidas de variabilidade ou de dispersão medem a variabilidade dos elementos em relação à média. A média, pessoal, dentre todas as medidas de tendência central, é a que é mais utilizada e a que é mais representativa dentro do conjunto. Há casos que podem haver exceções, mas é a que é mais representativa. Então, é muito importante para um pesquisador saber qual a representatividade da média calculada para o conjunto de dados, ou seja, saber qual a variabilidade destes dados, se estes são homogêneos ou não. Como assim, pessoal? Eu tenho uma média lá, eu calculei, peguei todo o conjunto de dados, calculei a minha média. Eu vou observar aqui, nessas medidas de dispersão, elas vão me dizer o quão os meus valores estão distantes da média. Então, por que essas medidas são importantes? Porque há casos que a nossa média aritmética ela vai estar um pouco distante dos elementos do nosso conjunto. Não vai ser um valor que representa muito bem representado os nossos elementos desse conjunto, os nossos dados. Então, por isso que se torna importante saber o quão distante estão os nossos elementos da nossa média. E, para isso, a gente vai utilizar duas medidas, que é o desvio padrão e a variância. Então, vamos lá. A variância é calculada a partir do quadro de desvios em torno da média, transformando assim a variável em questão em um valor ao quadrado. Ele vai pegar esse valor e vai ficar ao quadrado, tornando-se um inconveniente no momento da interpretação. Por essa razão, foi desenvolvida outra medida, e essa outra medida é o desvio padrão. Ou seja, das medidas de dispersão, a medida que mais representa essa distância que os nossos valores estão da média é o desvio padrão. E como calcular o desvio padrão? Como calcular a nossa variância? A nossa variância é uma medida, como foi falado, uma medida ao quadrado. Ela vai pegar o quê? O quadrado da diferença entre cada valor e a média. E vai somar isso tudo e dividir pelo número de elementos menos 1. Então vamos lá. Eu vou pegar a minha média. Primeiro eu tenho que calcular a média. Quando eu calculo a média, eu vou pegar o quadrado da diferença de cada valor pela média. Eu vou pegar lá, por exemplo, um conjunto de dados lá teve 6 como média. Eu tenho um valor lá que é 4. Então, vou pegar a diferença disso. 4 menos 6. Eleva ao quadrado. Vou somar com a diferença do outro valor para a minha média. Vou somar com a diferença do outro valor para a minha média. Isso ao quadrado. Vou somando tudo isso até fazer com todos os valores e no final divido por o número de elementos menos 1. Feito isso, eu tenho a minha variância. Ótimo. Eu tenho minha variância. Então, como eu vou encontrar o meu desvio padrão? O meu desvio padrão, basta eu pegar a raiz quadrada dessa variância, desse valor que eu encontrei aqui. Então,
Meu desvio padrão é isso. Obtendo a minha variância, eu tiro a raiz quadrada e encontro o desvio padrão. Só isso. E o desvio padrão vai representar o quão distante os meus dados estão da média. Esse foi a parte de estatística. A gente vai ver umas questões no final da aula, na parte de resolução de questões do Enem. Então vamos para a parte de porcentagem. O que seria porcentagem? Porcentagem é uma medida de razão que tem como base o número 100. Ou seja, eu tenho uma razão em que o meu denominador é 100. A porcentagem é isso. O cálculo percentual é uma equação entre dois números. E o seu resultado é atingido através da multiplicação de um valor qualquer pelo percentual desejado. Então, se eu quero calcular a porcentagem, eu posso encontrar dessa forma. Pego o percentual e multiplico pelo valor que eu quero calcular. E é isso. Primeiro, porcentagem. O nome já diz, porcentagem, por 100. Então, eu estou pegando uma razão por 100. E o cálculo, ele pode ser feito de mais de uma forma, que é o que a gente vai ver. A representação de porcentagem é dada por esse símbolo, geralmente. Então, eu tenho uma representação aí. E esse símbolo é porcento. Então, se eu tenho lá 80 com esse símbolo na frente, eu tenho 80%. Só que essa não é a única forma. A gente pode representar por fração ou por decimal. Então, podemos utilizar diversas formas para calcular a porcentagem, e essas formas são regra de 3, transformação da porcentagem em fração com denominador igual a 100, já que eu estou falando de porcentagem, se eu vou representar em uma fração, eu tenho que representar em uma fração cujo denominador é 100. E também eu posso transformar a porcentagem em um número decimal para calcular a porcentagem. Vamos ver isso no exemplo aqui que fica mais claro. Então, o exemplo diz, calcule 30% de 90. Então, tenho que saber quanto é 30% de 90. Primeiro, a gente vai fazer por regra de 3. Como é que eu faço por regra de 3? A regra de 3, vocês vão relacionar os valores com sua respectiva porcentagem. Como assim? Eu quero calcular quanto é 30% de 90. Então, eu tenho que esse 90 vai ser o todo, o valor total do que eu quero saber. Então, ele vai ser 100%. Por que eu falo 100%? 100% é um todo. É um completo, digamos assim. É um inteiro. E eu quero calcular quanto é 30%. Então, se eu quero calcular, eu chamo de x. E 30% é o que eu quero calcular. Então, na regra de 3, é como se vocês estivessem fazendo uma tabelinha, onde vocês vão colocar de um lado o valor, do outro a porcentagem. Vocês têm que fazer sempre dessa forma para calcular a porcentagem por regra de 3. A porcentagem de um lado, o valor do outro. Então, vamos lá. Eu coloquei a porcentagem de um lado, coloquei o valor do outro. Agora, o que é que eu faço? Como eu não sei quanto é 30%, eu coloco x. Agora eu vou fazer o quê? Meios pelos extremos. Como se eu vou multiplicar esse de cima pelo de baixo, esse de cima aqui pelo de baixo. Eu vou fazer isso e igualar. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu igualo as partes. Então eu faço x vezes 100, eu tenho 100x. E faço 90 vezes 30. Então, fico com o quê? 100x igual a 90 vezes 30. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o x, porque eu quero o valor do x. Então, esse 100 eu tenho que passar dividindo. E também posso resolver essa multiplicação aqui. Quando eu resolvo essa multiplicação, eu tenho 90 vezes 30. Então, 90 vezes 30 dá 2.700. Só fazer 3 vezes 9 e colocar os dois zeros, de maneira mais prática. Mais 90 vezes 30, 2.700. Tudo isso sobre 100. Quando eu divido um número por 100,
e eu tenho 2 zeros aqui, eu posso cancelar esses zeros. Então já fico com 27 dividido por 1, que dá 27. Então, se eu pergunto para vocês quanto é 30% de 90, a resposta é 27. Eu posso resolver também por fração, sem ser apenas por regra de 3. Então, por fração, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que transformar essa minha porcentagem em uma fração. Então, eu tenho 30%. Então, eu tenho 30 sobre 100. 30 por 100. Agora, eu posso simplificar aqui, cancelando um zero aqui com um zero. Então, eu tenho 3 décimos. Agora, se eu quero calcular quanto é 30% de 90, eu quero calcular quanto é 3 décimos de 90. Como é que eu faço isso? Basta multiplicar 3 décimos vezes 90. Quando eu multiplico 3 décimos por 90, o que é que eu faço? Eu multiplico 3 vezes 90 e 10 vezes 1, está subtendido aqui embaixo. 3 vezes 90 dá 270. 270 dividido por 10, eu posso cancelar esse zero, fico com 27 por 1, que dá 27. Então, eu resolvi por fração. Agora, eu posso resolver por número decimal, que foi o que eu falei para vocês. Então, eu tenho 30%. Como é que eu posso fazer 30% em decimal? Basta eu dividir 30 para 100. Então, eu vou dividir 30 para 100. Quando eu vou dividir 30 para 100, eu vejo que não dá. Então, coloco um zero aqui. Quando eu coloco um zero lá, eu coloco 0,, aqui. Então, 300 dividido por 100 dá 3. Então, eu tenho que 30% é a mesma coisa que 0,3. Agora, o que é que eu vou fazer? Transformei em decimal, basta pegar esse valor decimal e multiplicar pelo valor total que eu quero saber, quanto é 0,3 ou 30% de 90. Então, só multiplicar aqui, eu tenho 0,3 vezes 90, e essa multiplicação vai resultar em 27. Então, eu tenho essas três formas de calcular a porcentagem, e eu posso dizer para vocês também que essa é uma forma de representar a porcentagem, porque eu tenho uma fração onde o denominador é 100. E também em um número decimal. Essa aqui também é uma forma de representar uma porcentagem. Percebam, 30%. Eu tenho 0,3. Eu não mudei nada, eu só fiz dividir o 30%. Deu 0,3. Então, se eu quero representar uma porcentagem decimal, eu também posso representar. Ok? Isso é a nossa parte de porcentagem. Agora vamos para a probabilidade. Para iniciar a probabilidade, a gente vai primeiro saber o que é probabilidade. Probabilidade é a área da matemática que calcula as chances de um evento ocorrer em determinado contexto, considerando as possibilidades existentes e que é possível obter. Ou seja, eu vou calcular as chances que ocorra um evento. Então, tem um evento lá qualquer, eu tenho que calcular as chances de ocorrer esse evento. É isso que a probabilidade estuda, que a probabilidade nos fornece. Para a gente iniciar, eu vou trazer também algumas definições. Primeiro, espaço amostral. Quando estudamos probabilidade, chamamos qualquer experiência ou ensaio cujo resultado não pode ser previsto de experimento aleatório. Então, o experimento aleatório é qualquer evento que a gente está, ou experiência que a gente está, qualquer experiência que a gente está realizando que não tem como saber o resultado. Então, este é um experimento aleatório. Como ele fala, como eu trouxe para vocês aqui o exemplo, lançar um dado e observar o número da face voltada para cima. Isso é um experimento aleatório. Por quê? Porque eu não tenho como dizer para vocês que vai dar determinado resultado. Eu posso dizer que há uma probabilidade de ocorrer um resultado A ou B, mas saber qual o resultado vai dar, eu não sei.
espaço amostral, representado por S, é o quê? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Então, no exemplo do dado, quais eram todos os resultados possíveis? Então, se eu estou lançando um dado comum tem os números de 1 a 6, então eu tenho todos os resultados possíveis. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o meu espaço amostral, é os meus resultados possíveis. E no caso do dado, eu tenho que o meu espaço amostral tem 6 resultados possíveis. No caso da moeda, por exemplo, também, a gente tem o que? Eu vou lançar uma moeda para cima, eu tenho a possibilidade de ter cara ou coroa. Então, meu espaço amostral seria cara ou coroa. O número de elementos do espaço amostral seria 2. Agora, eventos. Eventos são subconjuntos do espaço amostral. Então, tem um espaço amostral lá que é todas as nossas possibilidades, e um evento é um subconjunto, é uma parte. Vamos dizer, eu posso dizer que é o que eu quero, é o conjunto que eu quero dentro do meu espaço amostral. Como assim? No lançamento de um dado, se A é um evento em que a face é voltada para cima, em que a face voltada para cima é um número primo, então vamos lá, quem são os números primos? O número primo é, eu tenho 2, tenho 3, tenho 5. Por quê? O 1 não é um número primo, o 4 não é e nem o 6, porque o 1 não é considerado número primo e o 2 e o 6, o 2 não, o 4 e o 6 são divisíveis por outros números além do 1 e ele mesmo. Então os números primos são esses. Vejam, então dentro do espaço amostral, que eram todas as opções que a gente tinha para o lançamento do dado, eu não quero todos os resultados. Eu estou querendo que dê um número primo. Então esse é o meu evento, que ocorra um número primo no lançamento de um dado. Agora vamos para a probabilidade em si. Probabilidade é um evento e é definido como a probabilidade que esse evento ocorra é o número de possibilidades de ocorrência desse evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Como assim? Eu tenho um evento lá, por exemplo, o evento do dado, e naquele exemplo anterior a gente tinha um espaço amostral, que era todas as possibilidades do dado, né? Ou seja, cair face para cima de 1 a 6, e tinha também a questão dos números primos, que era o meu evento. Então, se eu quisesse calcular aquela probabilidade, eu faria o número de possibilidades do evento sobre o número de possibilidades número de elementos do espaço amostral. Então vamos para esse exemplo aqui. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair um número par? Então vamos lá. Quais são os números pares? No lançamento de um dado eu tenho 2, eu tenho o 4 e tenho o 6. Então eu tenho esses números pares no lançamento de um dado. Quais são as possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu vou fazer o quê? A probabilidade vai ser o quê? Vai ser o número de possibilidades de cair um número par, ou seja, nesse caso é 3, sobre o número de possibilidades total desse espaço amostral, o número de elementos desse espaço amostral, que é 6. Então eu tenho 3 sobre 6. Posso simplificar aqui por 3, e aqui também por 3, e vou ficar com 1 meio. Ou ainda, se eu vou ficar com metade, eu posso também dizer que eu vou ficar com 50% de chance. Probabilidade eu posso representar tanto em fração como em porcentagem, ou em decimal, assim como como a gente tinha
em porcentagem. A gente pode representar também como decimal, como porcentagem ou como fração. Nesse caso aqui, a fração não tem que ter um denominador 100, pode ser uma fração qualquer. E no caso de um número decimal, a gente tem que, se for um número decimal, esse número sempre vai estar entre 0 e 1, porque, percebam, quando eu estou fazendo a probabilidade, eu tenho que o número de possibilidades do evento sobre o espaço amostral. As possibilidades do evento não tem como ser maior do que o nosso espaço amostral, porque, percebam, no lançamento de um dado, se eu quiser, vou lançar um dado e eu quero que caia um número menor do que 7, por exemplo. Todos os números que eu tenho no dado é menor do que 7. Ou seja, se eu fosse calcular a probabilidade disso, eu teria o quê? 6 sobre 6. Ou seja, eu teria 1. No máximo, eu teria uma probabilidade de 1, que equivale a 100%. Então, é isso. Probabilidade de eventos independentes. Então, dois eventos A e B são chamados de independentes quando a ocorrência de um evento não tem qualquer efeito sobre o outro. Se dois eventos A e B são independentes, a probabilidade de ambos ocorram é o produto da probabilidade individual de cada um. Então, eu tenho dois eventos independentes. Se eles realmente são independentes, se eu quero calcular a probabilidade de ocorrência deles, basta multiplicar a probabilidade de ocorrer um vezes a probabilidade de ocorrer o outro. Por exemplo, um único dado é lançado duas vezes. Qual a probabilidade de sair o 5, número 5, em ambos os lances? Percebam, se eu lancei um dado uma vez e caiu 5, e lançar o dado de novo e cai 5, se eu lancei o dado uma vez e caiu 5, isso vai interferir quando eu for lançar o dado novamente? Não. Quando eu for lançar o dado novamente, pode cair qualquer um dos 6 números. Então vamos lá. Qual a probabilidade de cair 5 em um dado? A probabilidade de cair 5, vou botar só um P, mas a probabilidade de cair 5 é um número dentre os 6 que tem, né? Então é um sexto. É assim que a gente calcula a probabilidade. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Ou o número de elementos que a gente tem nesse evento é só o 5, sobre o número de elementos do espaço amostral. Então cai 5 e cai 5. Então eu vou multiplicar um sexto por um sexto. Fazendo isso eu vou ter 1 vezes 1 dá 1 sobre 6 vezes 6, que dá 36. Agora, vamos para a probabilidade de eventos exclusivos ou excludentes. Dois eventos A e B são mutuamente exclusivos ou excludentes se eles não puderem ocorrer simultaneamente. Ou seja, a probabilidade que eles ocorram simultaneamente é zero. Se dois eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade que A ocorra ou B ocorra é definido como a soma de suas probabilidades. Então vamos lá. Se um dado é lançado só uma vez, qual a probabilidade de cair 5 ou 6? Perceba que se o dado é lançado só uma vez, eu não tenho como ocorrer de cair 5 e 6. Só pode cair 5 ou cair o 6. Então, esses eventos eles são excludentes ou exclusivos. Então, a gente não... Por quê? Porque a probabilidade de eles ocorrerem junto é zero. Porque não pode cair no único lançamento de um dado. Se eu lançar o dado uma única vez, eu não consigo obter o 5 e o 6 como resultados. Ou é o 5 ou o 6, fora o restante das possibilidades que a gente tem. Então, para isso a gente vai fazer o quê? Somar essas probabilidades. É o que tem dizendo aqui. Então, a probabilidade de cair 5 ou 6 vai ser o quê? A probabilidade de cair 5, que é 1 sobre 6, né?
mais a probabilidade de cair o 6. Também é 1 sobre 6. Por quê? Porque eu estou fazendo o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis ou o número de elementos que tem nos eventos, né? Que faz parte do nosso evento, sobre o número de elementos do nosso espaço amostral. Então, basta somar. Quando eu estou somando uma fração que tem o mesmo denominador, basta eu repetir o denominador e somar os numeradores, 1 mais 1, que dá 2. Eu posso simplificar toda essa expressão por 2, tanto em cima quanto embaixo. Quando eu faço isso, eu vou obter 1 sobre 3. Simplifiquei aqui por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3, então 1/3. Essa é a probabilidade que, no lançamento de um dado, eu obtenha o 5 ou o 6. Probabilidade de ocorrer a união de eventos. Dois eventos A e B são exclusivos quando é possível que ocorra A, B ou ambos. Se dois eventos A e B são exclusivos, a probabilidade que ocorra A ou B é a soma de suas probabilidades menos a probabilidade que ambos ocorram. Então vamos lá. Ver um exemplo. Se um dado é lançado, qual a probabilidade de se obter um número par ou um número maior do que 3? Então vejam que esse aí é um pouquinho diferente. Eu estou falando de um número par ou um número maior do que 3. Então vamos lá ver quais são os números pares. Os números pares são 2, 4 e 6. Então eu tenho esse conjunto. Agora eu vou olhar o outro. Número par ou número maior do que 3. Quais são os números maiores do que 3? Os números maiores do que 3 são 4, o 4, então 4, 5 e 6. Então eu tenho esses números que são maiores do que 3. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a probabilidade de um, a probabilidade do outro, menos a probabilidade que os dois ocorram juntos. Como assim? Percebam que esses eventos aqui eles podem ocorrer os dois simultaneamente. Por que eu estou dizendo que eles podem ocorrer os dois simultaneamente? Porque se eu lançar um dado e cair o 4, o 4 é um número par e é maior do que 3. Então, olha, os dois eventos que eu tenho aqui, ó, par e maior do que 3, têm elementos em comum. Então, pode ser que ocorram os dois ao mesmo tempo. Então, vou calcular a probabilidade como é dito aqui. Eu tenho a probabilidade de ocorrer o A. Quem é a probabilidade de ocorrer o evento A? Ou seja, quem é a probabilidade do número ser par? Eu tenho 3 números dentre 6 possíveis. Então, 3 casos favoráveis sobre 6 possíveis. Agora, mais a probabilidade de ocorrer B. Eu tenho aqui, olha, eu tenho também o nosso conjunto B é os números maiores do que 3, então tenho 4, 5 e 6, então tenho 3 números. Então, 3 casos favoráveis sobre 6 casos possíveis. Agora eu tenho que ver qual é a probabilidade de que ocorram os dois juntos, porque eu tenho que subtrair isso. Então vamos ver quantos elementos pertencem a esses dois conjuntos ao mesmo tempo. O 4 e o 6, né? Então 2. Então, de ocorrer os dois juntos, é só o 4 e o 6. Então, 2 elementos. Então, 2 casos
favoráveis sobre um total de 6, que são os casos possíveis. Feito isso, basta somar tudo isso. Tem soma de fração, que os denominadores são iguais. Eu repito os denominadores, somo tudo que está em cima, somo os numeradores. 3 mais 3, 6. 6 menos 2, 4. Então, eu tenho a minha probabilidade, 4/6. Sendo que eu ainda posso simplificar por 2 em cima e embaixo. Quando eu divido aqui em cima por 2, eu fico com 4 dividido por 2, 2. Quando eu divido embaixo por 2, eu fico com 6 dividido por 2, 3. Então, a minha probabilidade, nesse caso, seria 2/3. Probabilidade condicional. Considere dois eventos, A e B, e a probabilidade de ocorrer o evento B é afetada pela ocorrência do evento A. Neste caso, ocorre a probabilidade condicional. Então, quando eu tenho dois eventos, que quando um ocorre, interfere na probabilidade do outro ocorrer. Então, eu tenho uma probabilidade condicional. A probabilidade condicional de um evento B ocorrer, dado que o evento A já ocorreu, então, probabilidade de que o evento B ocorra se o evento A ocorrer é definida pela seguinte forma. Eu tenho a probabilidade de ocorrer A e B dividido pela probabilidade de ocorrer A, sendo que a probabilidade de ocorrer A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque eu tenho uma fração aqui e a probabilidade está no meu denominador, probabilidade de A. Então, não existe divisão por zero. Então, tem que ser diferente de zero. Vamos para um exemplo para ficar mais claro isso aí. Então, uma confeitaria produziu 160 sobremesas. 80 dessas sobremesas contém chocolate. 60 contém chantilly e 20 contém ambas. Se uma sobremesa for selecionada randomicamente, ou seja, aleatoriamente, qual é a probabilidade de conter chocolate? Qual é a probabilidade de conter chocolate e chantilly, sendo que ela contém chantilly? Então vamos lá. Primeira pergunta é: qual a probabilidade de que ela contenha chocolate, né? Se de todas essas sobremesas for selecionada uma aleatoriamente, qual a probabilidade de ela conter chocolate? Então vamos lá. São 180 tipos de sobremesa. Então, 160 tipos de sobremesa. Dentre essas, 80 tem chocolate, 60 tem chantilly e 20 tem ambos. Então vamos lá. Quantas dessas sobremesas tem chocolate? Eu tenho 80 e tenho mais 20. Por quê? Porque essa 20 tem ambas. Então, eu tenho 100 sobremesas que contêm chocolate. A pergunta diz qual a probabilidade de ela conter chocolate. Então, só fala em conter chocolate, não diz que não pode conter a outra. Então, conter chocolate, eu tenho 80 mais 20. Então, eu tenho 100. 100 casos favoráveis sobre um total de 160 possíveis. Eu posso simplificar tudo isso aqui por 10. Eu vou ficar, quando eu dividir tudo isso por 10, 100 por 10 dá 10. E 160 por 10 dá 16. E ainda eu posso simplificar por 2. 10 por 2 dá 5. E 16 por 2 dá 8. Então, a minha probabilidade de que a sobremesa contenha chocolate é 5 sobre 8. Agora vamos para outra.
outra parte da questão. A outra parte da questão, ela diz o seguinte: qual a probabilidade de que a sobremesa, qual a probabilidade de a sobremesa conter chocolate e chantilly, sendo que ela já contém chantilly? Então vamos lá. Probabilidade de conter chocolate e chantilly, sendo que ela já tem chantilly. Vejam, pessoal, a probabilidade de conter chocolate e chantilly, probabilidade não, a possibilidade, eu tenho quantas sobremesas com chocolate e chantilly? Tenho 20. Agora, eu sei que ela já contém chantilly. Quantos que contém chantilly? Que contém chantilly a gente tem quantos? 60 mais 20. Que contém chantilly a gente tem 80. Não é isso? Eu tenho a probabilidade de ocorrer. Percebam que a nossa fórmula ela diz a probabilidade da interseção sobre a probabilidade de A. E é justamente isso que a gente está fazendo. Olha. A gente está pegando aqui. Diz que já tem chantilly. Quantas sobremesas tem chantilly? 80. Então, nosso espaço amostral ele vai mudar. Por quê? Porque antes o nosso espaço amostral era todos esses 160. Mas como eu já sei que tem chantilly, o nosso espaço amostral vai ser apenas 60 mais 20, ou seja, 80. Então, eu já sei o número de casos possíveis, que é 80. Agora, ele quer que tenha o quê? Ele quer que a sobremesa contenha chocolate e chantilly. Quantas sobremesas contém chocolate e chantilly? 20. Então, percebam, chocolate e chantilly tem 20. Só que eu não vou para o meu espaço amostral de 160. Por quê? Porque eu já sei que tem chantilly. Eu já sei que eu estou trabalhando apenas com 80 dessas sobremesas. Ou seja, número de casos favoráveis, que é 20, sobre o número de casos possíveis, que nesse caso é 80. Então, posso simplificar tudo por 20. 20 dividido por 20 dá 1. E 80 por 20 dá 4. Então, eu tenho que a minha probabilidade é 1/4. Então, é isso de probabilidade que eu tenho para falar para vocês. Agora, vamos para a resolução de questão. Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então, aqui está a tabela com as notas de cada um em cada uma dessas disciplinas. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for maior. O candidato aprovado será. Então, o que é que a gente tem que fazer aí? A gente tem que encontrar a mediana para cada um desses candidatos. O que é a mediana? A mediana é o valor central. Mediana é o valor que fica no centro aí. Só que para eu calcular a mediana, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que organizar os números em ordem crescente ou decrescente. E como eu posso observar aqui, eu tenho 4 números, tenho um número par. Percebam que quando eu fizer isso aqui, eu vou ter que a mediana vai ficar como sendo a divisão de 2 desses números aí. Como assim?
Vamos olhar para esse primeiro aqui. Eu tenho que o primeiro aqui está, primeira nota, 33, 33, 33 e 34. Então, esse primeiro candidato aí, as notas já estão em ordem. Perceba que eu estou em ordem aqui, crescente. Então, basta eu pegar os dois valores centrais, porque eu tenho 4 números, eu não tenho apenas um valor central. Eu tenho dois valores centrais. Nesse caso aqui é 33 e 33. E calcular a média aritmética entre eles. Como é que eu faço isso? Só somar os dois valores e dividir por 2. Então, 33 mais 33 dividido por 2. Quanto dá isso? Dá o próprio 33. Eu faço 33 mais 33, que dá 66. Isso dividido por 2 dá 33. Então, o nosso primeiro candidato tem uma mediana de 33. Vamos para o nosso segundo candidato. O nosso segundo candidato, aqui está 32, 39, 33 e 34. Então não está em ordem, percebam. Esse 39 aqui não poderia estar aqui. A gente tem que colocar em ordem, né? Então ficaria 32, 33, 34. E depois do 34, o 39 teria que aparecer aqui. Não é isso? Eu tenho que colocar em ordem, seja crescente ou decrescente. Agora, feito isso, eu ficaria com os números em ordem. 32, 33, 34 e 39. Ou seja, a mediana vai ser a média entre 33 e 34. Quando eu faço isso, eu vou somar 33 com 34. 33 com 34 dá 67. Então, se vocês somarem aí, dá 67. Divido por 2, porque eu estou pegando a média de dois números, vai dar 33,5. Então, é isso. A minha mediana é 33,5. Nesse aqui, vamos lá, eu tenho 35, 35, 36 e 34. Também não está em ordem, percebam. Esse 34, para ficar em ordem, teria que vir para cá, né? Teria que estar aqui. Eu ficaria em ordem dessa forma. Ficaria 34, 35, 35 e 36. Então, pegaria os dois valores centrais, que seria 35 e 35. Quando eu somo 35 com 35, dá 70. Se eu divido 70 por 2, eu vou ter o próprio 35. Então, eu tenho aqui, ó, 35, 35, somos 2 e vou ficar com a média de 35. Agora, vamos para esse outro. Eu tenho aqui 24, 37, 40 e 35. Para que os valores ficassem em ordem, esse 35 eu teria que colocar aqui entre o 24 e o 37, né? Então, 35. Ficando com 24, 35, 37 e 40. Ou seja, os dois valores centrais seriam 35 e 37. Quando eu somo 35 com 37, eu tenho 72. 35 mais 37, eu tenho 72. Quando eu divido 72 por 2, eu tenho um valor de 36. Então vamos lá, recapitulando. Eu teria que trazer esse 35 aqui para antes do 37 e pegar os dois valores centrais, que ficariam sendo 35 e o 37. Então, 35 e 37, faço a média entre eles. Como é que eu faço? Somo e divido por 2. Quando eu somo, dá 72. Se eu dividir 72 por 2, eu tenho que o resultado é 36. Então, a média dele é 36. Agora, eu vou ter que colocar esse aqui em ordem. Não está, né? Para ficar em ordem, esse 36 teria que vir
para esse local. Então, coloquei o 36 no lugar dele, agora basta a gente olhar quem são os valores centrais. Tenho 16, 26, 36 e 41. Os valores centrais seriam esses, 26 e 36. Calculo a média entre eles. Como eu calculo? Somo e divido. Quando eu somo 36 com 26, eu tenho 62. 62 dividido por 2 dá 31. Então, o que é que a gente tem que ver? Qual foi o candidato que teve a maior mediana. Então, o candidato que teve a maior mediana foi o candidato que teve 36. O candidato que deu 36 foi o nosso quarto candidato, o candidato N. Então, a resposta correta seria a resposta D. A terceira questão que eu trouxe para vocês é uma questão de porcentagem. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas, as áreas de preservação, incluindo as florestas mananciais, cubram por volta de 140 milhões de hectares. Aproximadamente 180 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para a agricultura, somando as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual que corresponde à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo a. Então vamos lá. Questão de porcentagem. Como é que eu calculo porcentagem? Posso calcular de várias formas. Regra de 3, posso utilizar também fração com o denominador 100, ou posso utilizar decimal. Nesse caso aqui eu não vou utilizar a fração com denominador 100, nem como posso dizer, nem decimal. Por quê? Porque se torna mais fácil a gente utilizar aqui regra de 3, é a maneira também que eu acho mais prática de se fazer. Então vamos lá. Como a gente faria uma regra de 3 para esse cálculo aqui? A gente tem que o total de hectares que possui o país equivale a 100%. Então eu vou colocar aqui que 853 está em milhões, os dois eu vou deixar em milhões, não vai interferir, então 853 é 100% do valor de hectares que o país possui. Desses aí, 80 milhões, só colocar o 80 também, corresponde a X%. O que é que eu tenho que fazer? Basta eu multiplicar os meus pelos extremos. Então fica o quê? Com 853 x igual a, quando eu multiplico 80 por 100, eu tenho 8.000. Agora o que eu tenho que fazer? Basta eu dividir. Esse valor está multiplicando, eu passar dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 8.000 sobre 800
e 53. Se a gente dividir esse valor aí, o que é que a gente vai ter quando dividir esse valor? Vai dar aproximadamente, vai dar um valor 9,3 e alguma coisa. Se vocês dividirem isso aí, vocês vão ver que vai dar 9,3 alguma coisa. Porém, não tem 9,3, mas como ele fala o valor mais próximo, então o mais próximo de 9,3 é 9,4%. Então, a resposta correta é a resposta D. Vamos para a próxima questão, e essa questão agora é uma questão de probabilidade. Então vamos para ela. A questão é do Enem 2013 e diz o seguinte: uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, o produto A e o produto B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve-se o gráfico. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras no mês de fevereiro? Então percebam. A primeira coisa que vocês têm que ver é a probabilidade de que o primeiro comprador do comprador do produto A tenha sido no mês de fevereiro. Interfere alguma coisa na probabilidade do comprador do produto B ser no mês de fevereiro? Não. Então, esses eventos não são dependentes. E eu quero a probabilidade de que ocorra essas duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, uma probabilidade que eu tenho que calcular, eu vou simplesmente resolver essa probabilidade através do produto entre as probabilidades de cada um. Então, a gente tem que achar a probabilidade de cada um. Quando achar a probabilidade de cada um, a gente faz o produto entre elas. Então, eu vou fazer primeiro a probabilidade de A. Vou colocar aqui a probabilidade de A. No mês de fevereiro, a probabilidade que a gente quer é do mês de fevereiro. Quantos compradores compraram o produto A? 30. Então, eu tenho que foram 30 compradores do produto A. O produto A é representado pelo preto. Eu tenho aqui no mês de fevereiro uma barrazinha com 30 compradores. Então, 30 pessoas compraram o produto A no mês de fevereiro. Mas, quantas pessoas ao todo estão participando desse sorteio que compraram o produto A? Eu vou somar. Eu tenho aqui janeiro, fevereiro e março. Então, eu tenho 10 mais 30 mais 60. Eu tenho 100 pessoas que compraram o produto A. Então, quando eu faço isso, eu posso simplificar aqui cortando um zero e fico com probabilidade de 3 sobre 10. Então, eu já achei a probabilidade de o sorteado do produto A, que comprou o produto A, ser do mês de fevereiro. Agora eu vou achar a probabilidade do sorteado para o produto B ser do mês de fevereiro. No mês de fevereiro, foram 20 pessoas que compraram o produto B, né? Então, 20 pessoas. Quantas pessoas compraram o produto B? 20 nesse mês, 20 nesse e 80 nesse. Ou seja, quando eu somar 20 com 80, eu tenho um total de 120 pessoas. Eu posso simplificar tudo isso por 20. Então, tem em cima quanto embaixo, simplificando por 20, eu vou ter 20 dividido por 20 dá 1. E 120 dividido por 20 dá 6. Então, já tenho a probabilidade de A, tenho a probabilidade de B. Eu vou achar a probabilidade de A e B. Vou
vou achar a probabilidade de A e B ocorrer, né? Que é o produto entre as probabilidades de cada um deles. Ou seja, 3 sobre 10 vezes 1 sobre 6. Quando eu multiplico aqui, eu tenho multiplicação de fração, multiplico em cima, numerador com numerador, embaixo com embaixo, denominador com denominador. Então, eu vou ter 3 vezes 1, 3, 10 vezes 6, 60. Posso simplificar por 3 em cima e por 3 embaixo, então eu vou ficar 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu simplifico embaixo por 3, 60 dividido por 3 dá 20. Então a resposta correta seria a alternativa A, 1 sobre 20. Vamos para a nossa última questão dessa aula. A questão é do Enem 2016, também de probabilidade. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privado. A seguradora pesquisada para definir o valor do recolhimento mensal estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Então ela está dizendo aí que pelo menos um tem que estar vivo lá daqui a 50 anos. Tomando como base os dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançam a idade de 80 anos, a questão diz qual é a probabilidade, qual é essa probabilidade que a seguradora ela calculou. Então eu tenho que calcular o quê? A probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Então, essa probabilidade ela é a probabilidade da união de dois eventos. Como assim? Eu tenho que o quê? Eu tenho já uma probabilidade para que a mulher e que o homem estejam vivos. Só que eu quero que apenas um deles esteja vivo. Está dizendo aqui que ele está calculando a probabilidade para um deles estar vivo, né? Não é os dois simultaneamente. Então, já que não é os dois simultaneamente, como é que a gente vai proceder com isso? A gente vai calcular a probabilidade de um estar vivo, a probabilidade do outro estar vivo e somar essas probabilidades, subtraindo a probabilidade de os dois estar vivos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de o homem estar vivo? Vou chamar probabilidade do homem estar vivo. A probabilidade dos homens estarem vivos é de 20%. Ou seja, 20% eu posso representar como sendo 20 sobre 20 sobre 100. Eu tenho 20 por 100. A probabilidade da mulher é de 30%. Ou seja, é de 30 sobre 100. Aí eu pergunto, qual a probabilidade dos dois estarem vivos? A probabilidade de um estar vivo não interfere no outro. Então, dos dois estar vivo, basta eu multiplicar, né? Então, a probabilidade dos dois estar vivo é a probabilidade do homem e mulher é só multiplicar isso aí. Então, tem 20 sobre 100
vezes 30 sobre 100. Quando eu multiplicar isso aqui, eu tenho 20 vezes 30 dá 600. 100 vezes 100 dá 10 mil. Eu posso cancelar esses dois zeros aqui com esses dois e ficar apenas com essa probabilidade como sendo 6 sobre 100. Agora, como eu quero apenas um dos dois vivos, então eu vou somar aí a probabilidade de um mais a probabilidade do outro, menos a probabilidade de que os dois estejam vivos juntos. Então, basta eu fazer o quê? Essa minha probabilidade que eu estou calculando vai ser 20 sobre 100 mais 30 sobre 100 menos 6 sobre 100. Quando eu faço isso, eu tenho uma soma e subtração de fração. Eu posso simplesmente conservar o denominador, posso e devo conservar o denominador e vou fazer essas somas aí. Eu tenho 30, 20 mais 30 dá 50. 50 menos 6 dá 44. Então eu tenho 44 sobre 100. 44 sobre 100 é 44%. Que é o que diz na nossa resposta da letra B. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Refaçam as questões. Tentem fazer sem auxílio da calculadora ou com auxílio da calculadora, se for o caso. Mas como vocês vão se preparar para o Enem, aconselho a não usar a calculadora. Mesmo que em algumas questões seja bom utilizar devido a algumas multiplicações e divisões, mas aprendam a resolver essas questões sem auxílio de calculadora e façam isso. Vejam essas questões, resolvam outras semelhantes. Tem muitas questões de probabilidade, muitas questões de estatística, porcentagem também, são assuntos que normalmente caem no Enem, assuntos também bastante cobrados, então busquem mais questões, façam, e é isso a aula de hoje, e até mais, até a próxima.